Boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais um culto da noite aqui da PIB no Andaraí. E hoje nós vamos conversar sobre João 8, dos versículos 1 até o 12. Como de costume, nós vamos começar com uma poesia em forma de rap. É mais ou menos assim. Ódio, pedras, mulher pega em adultério, religião, humilhação e a mensagem do evangelho, história contraditória que para muitos é um dilema, para um Cristo cheio de amor. É fácil resolver o problema diante dessa cena. O religioso é desafiado. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. O orgulho fica de lado, mudança de dentro para fora. Todos também temos pecado, precisamos ir embora. Fora o orgulho que me impede de reconhecer quem sou. Fora o medo do julgamento que me impede de enxergar o amor. Fora a escuridão, porque a luz de Cristo chegou. E se essa luz está em mim, eu vou ser luz aonde for. Se ligou? Abra sua Bíblia, por favor, em João 8, e a gente vai conversar sobre essa passagem que é muito conhecida, e com certeza você já ouviu essa frase. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu nunca tinha percebido a profundidade disso, de tudo que estava acontecendo ali naquela cena e como a gente pode mergulhar nisso e tirar lições para a nossa vida, para a nossa caminhada. Eu proponho para você hoje da gente mergulhar na palavra de Deus e deixar que ela transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. Se você está aqui assistindo, seja lá por qual foi o motivo, eu te convido nesse momento a ter reverência diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder para transformar, ela tem poder para gerar frutos no nosso coração a partir do momento que a gente abre espaço para que ela penetre o nosso coração e a semente da palavra de Deus ela possa germinar dentro de nós. Então, ouça a palavra de Deus, vamos refletir juntos aqui, mas com reverência, com atenção, para que você não perca nenhum detalhe dessa história que é tão linda e tão marcante. Cada vez que eu leio ela, eu aprendo uma coisa nova. João 8, versículos 1 ao 12. Acompanha comigo, por favor. Diz o seguinte: Depois, todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Nesse momento, Jesus está no templo, o povo, como de costume, se reúne em volta dele, e ele está ensinando o povo ali. Até que a gente vai ver a partir do versículo 3 que uma certa situação obriga Jesus a parar o seu ensinamento com palavras. Jesus vai passar a ensinar as pessoas com a vida. Olha que lindo o que vai acontecer a partir do versículo 3, que diz assim: Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada num ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com um dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles. Repara aqui nesse versículo 7, que Jesus está ensinando, como a gente conversou ontem, um pouco antes, e aí os mestres da lei levam aquela mulher até Jesus e obrigam Jesus a dar um posicionamento diante daquela cena. Mas aparentemente, aqui a partir desse versículo 7, Jesus de início não queria se posicionar. Ele respira um pouco, ele para um pouco, ele observa, ele para escrever no chão, ele não dá uma resposta de início. Ele para pensar um pouco, para refletir sobre aquilo. Com certeza Jesus estava ali, já sabia o que ele iria fazer, mas ele para um pouco para pensar, para refletir no tudo que estava acontecendo ali. Ontem eu estava mexendo no Instagram
E eu vi uma postagem do Carlos Bezerra Júnior, alguns de vocês conhecem ele, e ele ele fez uma citação sobre Jesus que encaixa direitinho nessa passagem. Carlos Bezerra Júnior disse: todas as vezes que os fariseus cobravam Jesus a lei, a ordem e o moralismo religioso, Jesus respondia com graça, igualdade e verdade. E é exatamente isso que ele faz aqui. Aqueles fariseus, eles estavam esperando um posicionamento de Jesus, não porque eles acreditavam que Jesus era o mais perfeito ou a pessoa ideal para se posicionar naquela situação, mas porque eles queriam apanhar Jesus numa armadilha. Mas Jesus muito sabiamente diz essa frase que é conhecida de todos. Como eles continuaram a fazer essa pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Repara que o que acontece aí é transformador, na vida daqueles fariseus principalmente. O que acontece aí é que todos ali, inclusive o povo, todos estavam olhando para aquela mulher, todos estavam olhando para o erro daquela mulher. A partir do momento que Jesus diz essa frase que é tão conhecida, em que aquele que tem pecado, que atire a primeira pedra, os olhos das pessoas que estavam sobre a mulher saem da mulher e eles passam a olhar para dentro de si. E olhando para dentro de si, a partir dessa palavra de Jesus, eles começam a reconhecer que eles também são pecadores. Esse exercício nós precisamos fazer todos os dias. Muitas vezes nós nos preocupamos muito em apenas olhar o erro do outro e não olhamos para dentro de nós, porque quando nós olhamos para dentro de nós, pelo menos eu, quando olho para dentro de mim, eu vejo que ainda preciso mudar bastante, preciso ser transformado por Jesus dia após dia. Mas o nosso moralismo, a nossa falsa percepção de nós mesmos nos engana e nos impede de reconhecer quem nós somos. E isso é humildade. Humildade é reconhecer quem a gente é, reconhecer a necessidade que nós temos de mudança, de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, reconhecer com humildade quem nós somos de verdade. No versículo 8 diz qual foi a consequência, qual foi o fruto dessa palavra de Jesus. Depois, Jesus abaixou-se outra vez e continuou a escrever. Ele lança a palavra e, certo de que aquela palavra era a palavra certa para aquele momento, ele abaixa e volta a escrever, porque a palavra já tinha sido lançada. Jesus não tinha como entrar no coração de cada um e produzir uma transformação ali naquele momento, mas Jesus tinha como lançar a palavra e deixar a palavra por si só produzir os frutos. E é isso que ele faz. Ele está abaixado escrevendo, ele lança a palavra, depois ele volta e se abaixa de novo e começa a escrever no chão com o dedo, porque ele já fez a parte dele. Assim tem que ser com a gente também. Vamos fazer a nossa parte de lançar a palavra e descansar, deixando que a palavra gere os frutos, porque a palavra do Senhor não volta vazia. O versículo 9 conta que quando eles ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para acusar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Em seguida, versículo 12, que é o versículo que a gente vai encerrar, na minha visão aqui desse texto, ele conclui tudo o que aconteceu aqui desde o versículo 1. Porque Jesus se volta para o povo, o mesmo povo que ele estava ensinando lá no início, que ele foi interrompido por aqueles fariseus. E Jesus diz, de novo Jesus começou a falar com o povo e disse:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Isso é muito profundo, isso mexe muito comigo, porque diante de Jesus ali nós temos dois personagens ali, dois tipos de pessoa talvez. E eu já me enquadrei diversas vezes e me enquadro diversas vezes nessas duas situações. De um lado nós temos os fariseus, os mestres da lei, que por uma falsa percepção de si, uma vaidade religiosa, ou seja lá o que for, eles não conseguem olhar aquela mulher para além dos seus erros, eles não conseguem reconhecer quem eles são, eles não conseguem entender o propósito da lei no sentido original, no sentido profundo que Deus pensou desde o início, e só conseguem olhar a lei, só conseguem olhar as pessoas a partir de uma falsa religiosidade, de uma falsa percepção de quem Deus é e de qual é o plano que Ele tem para nós. Por isso, eles levam aquela mulher com o intuito de apedrejá-la, com o intuito de condená-la, com o intuito de serem juízes diante daquela cena, algo que em nenhum momento estava nos planos de Deus. Esse é um tipo de pessoas, mestres da lei, os fariseus. Por outro lado, nós temos também a mulher que, diante de um erro, diante de um pecado, que é um pecado que ela cometeu, e em nenhum momento Jesus isenta ela desse pecado, em nenhum momento Jesus tira a responsabilidade dela diante do que ela fez, em nenhum momento Jesus passa a mão na cabeça dela. Diante aquela mulher, ela tá, vamos tentar nos colocar no lugar daquela mulher naquele momento, ela foi levada e obrigada a ficar de pé diante do povo, diante de Jesus, e o erro dela é exposto. Imagina se os nossos erros fossem expostos assim, dessa forma. O erro dela foi exposto e o que ela consegue enxergar naquele momento é só julgamento, é só dor, é só acusação, uma acusação que impede ela de enxergar o amor. E o amor é Jesus, Deus é amor. Nesse momento, Jesus, para esses dois tipos de pessoas, Jesus, a atuação de Jesus, a ação de Jesus, a atitude de Jesus, ela cai como uma luva. Porque a gente viu no versículo 12 que Jesus encerrou dizendo que ele é a luz. Jesus estava ensinando o povo, no versículo 2. Ele é interrompido e ele passa não mais a ensinar com palavras, mas ensinar com a vida. E aí, após ele ensinar com a vida, em tudo que aconteceu ali com aquela mulher, com aqueles fariseus, ele se volta para o povo e diz: vejam, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, eu já estou terminando, mas percebam a profundidade disso. Ele olha para aquela mulher, olha para aqueles fariseus, ele dá aquela resposta que transforma tudo naquele ambiente. Depois de fazer isso, ele se volta para o povo, esse povo sedento que estava ali de madrugada, sentado ao redor dele, ouvindo a palavra. E ele diz: vejam, gente, olhem, preste atenção, eu sou a luz. Eu sou a luz porque diante de pessoas religiosas que estão estão simplesmente com o desejo de julgar as pessoas, diante de pessoas religiosas, diante desses fariseus, desses mestres da lei que não conseguem enxergar quem eles são, eu sou a luz para eles. Eu sou a luz para eles porque a partir da minha atuação, a partir da palavra que eu lanço, a partir da luz que eu sou, quando eu estou perto deles, eu consigo, pela minha ação de Jesus, eu sou a luz porque eu consigo iluminar o coração deles de uma forma que até o mais orgulhoso
se quebranta e larga as pedras no chão, e diante daquela cena eles reconhecem que também tem pecado e um por um vão embora. E para aquela mulher também, ele é luz. Ele é luz porque aquela mulher estava numa escuridão que impedia ela de enxergar qualquer coisa que não fosse as acusações, o julgamento, o medo de ser apedrejada, o medo de voltar a conviver em sociedade e tudo que poderia estar rondando a sua mente. Jesus chega para aquela mulher e, ao invés de condená-la, o único que podia fazer isso, Jesus a perdoa. Jesus lhe dá uma nova chance para ela recomeçar a caminhada dela com a palavra: eu não te condeno, vá e não peques mais. O que eu queria trazer nessa mensagem aqui é que muitas vezes nós podemos nos enquadrar, e eu digo por mim, muitas vezes eu já me enquadrei nesses dois tipos de pessoas. As pessoas que são como os mestres da lei, que olham para o erro dos outros, não conseguem enxergar os seus próprios erros. A resposta para nós, quando nós estamos dessa forma, é que nós precisamos olhar para Jesus e deixar que a luz de Jesus ilumine nosso coração, para que a gente possa reconhecer quem a gente é. Nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Nós não temos o poder, nós não temos como, nós não podemos ser juízes diante de ninguém. Se você está assumindo essa posição hoje, ou você constantemente assume essa posição, deixe que a luz de Cristo transforme o seu coração. E se você está como uma mulher hoje, diante de um erro, você não consegue mais ir até Jesus. Diante de um erro, você não consegue vislumbrar, você não consegue imaginar, você não consegue enxergar que a chance de ter um perdão. Vá até Jesus. Vá até Jesus e deixe que a luz dele, ela ilumine o seu coração. A luz dele te faça enxergar que ainda há chance para recomeçar. Que a luz de Cristo, ela tire dos seus olhos essa escuridão que te impede de se relacionar com Cristo e andar nessa luz. Versículo 12, encerrando, diz que Jesus diz para o povo, com base no que ele viveu ali, que ele é a luz do mundo, e quem segue ele não anda mais em trevas, mas tem dentro de si a luz da vida. Ele encerra essa passagem dizendo que a mesma coisa que Jesus fez ali, a mesma coisa que ele fez, nós podemos fazer também. É engraçado porque Jesus disse que ele é o pão da vida, que ele é a videira verdadeira, que ele é a ressurreição e a vida, mas entanto ele é a porta, ele é o bom pastor. Ele disse diversas coisas revelando as suas características, revelando quem ele é. Eu sou isso, eu sou aquilo. Em nenhuma dessas vezes ele disse que nós somos também. Ele não disse que nós somos também o bom pastor. Ele não disse que nós somos a videira verdadeira. Ele não disse que nós somos o pão da vida. Mas nessa passagem de João 8,12, ele diz que nós somos luz também. Ele diz que nós, seguindo como seguidores de Cristo, nós temos a oportunidade de levar essa luz também. De iluminar vidas que estão presas no pecado e trazer para elas a boa notícia que existe sim um Jesus cheio de amor, pronto a perdoá-las e ajudá-las a recomeçar a caminhada. Diante de pessoas religiosas cheias de orgulho, que não conseguem reconhecer os seus erros, nós temos a luz de Cristo. Como seguidores de Cristo, temos a luz que pode produzir transformação na vida delas, para que elas possam viver uma vida mais leve, não uma vida como juízes, pois de fato não são juízes. Então, eu queria deixar 2 desafios para a gente finalizar. Se você hoje se enquadra como os fariseus e está produzindo julgamento sobre a vida das pessoas, não está conseguindo enxergar, olhar para dentro de si, enxergar o que precisa ser transformado, se relacione com Jesus porque ele é luz para a sua vida. Se você está como aquela mulher que está
presa nessa escuridão te impede de reconhecer quem você é, de reconhecer que existe um Deus cheio de amor e que esse Deus quer te dar uma nova chance para recomeçar, deixe que a luz de Cristo invada o seu coração e dissipe, tire essas trevas de dentro de você. Ele está de braços abertos. E o terceiro desafio que eu queria deixar para você é que você, como seguidor de Cristo, deixe que Cristo te use para levar a luz dele por onde for. Amém? Vamos encerrar com aquela poesia que agora eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido para vocês. Ódio, pedras, mulher pega em adultério, religião, humilhação e a mensagem do Evangelho. História contraditória que para muitos é um dilema, para um Cristo cheio de amor. É fácil resolver o problema. Diante dessa cena, o religioso é desafiado, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. O orgulho fica de lado, mudança de dentro para fora, todos também temos pecado. Precisamos ir embora. Fora o orgulho que me impede de reconhecer quem sou. Fora o medo do julgamento que me impede de enxergar o amor. Fora a escuridão, porque a luz de Cristo chegou. E se essa luz está em mim, eu vou ser luz aonde for. Se ligou?